Obrigado, senhor presidente. Há 2 semanas, mais ou menos, eu disse aqui que o que um vereador faz hoje, para poder fazer, não precisa ser vereador, doutor Segura. O que um vereador faz hoje, qualquer cidadão pode fazer, vereador Fábio. Pedidos de requerimentos, fiscalização e até projetos de lei. Existe um mecanismo para isso, que é o projeto de lei de iniciativa popular. Diante dessa colocação que eu fiz e depois de muito pensar, eu quero expor algo pessoal meu aqui para todos os colegas e para quem está assistindo. Para aqueles que não têm costume de ler a Constituição Federal, eu lembro que ela já no artigo 1º estabelece que todo poder emana do povo e em nome dele deve ser exercido. O mesmo artigo 1º, colegas, estabelece a soberania e a dignidade da pessoa humana e a cidadania como fundamentos, vereador Paulo Gambarini, da República Federativa do Brasil. É necessário, é essencial, senhor presidente, que exista unidade entre o que eu chamo de soberania social, que é do povo, e soberania jurídica. É necessário que haja uma relação entre opinião pública e Estado, vereador Fábio. Entre o processo das normas que ocorrem aqui, vereador Fernando Barbieri, e dos demais atos jurídicos, com as aspirações da vida coletiva. Essa unidade não existe no Brasil. Não dá para negar isso. A única relação hoje entre povo e os seus governantes, vereador Tito Coló, é que estes últimos, os governantes, foram escolhidos pelo povo. Essa é a relação que existe. Depois, como num passe de mágica, vereador Fábio e vereador Fernandão, tudo é esquecido. O cinismo na política chega a tal ponto, né, que parece que o Brasil não tem povo. Educação é sempre prioridade. Educação está sempre à frente dos discursos. Mas aí, doutor Segura, aí uma vez eleito a história muda. E eu não vou dar um exemplo local, não. Eu vou dar um exemplo nacional. Há algum tempo, foi para o Congresso o projeto de lei que fixava o salário mínimo dos professores. R$850 à época. Né? Uma quantia ridícula. Mas ainda assim era uma quantia muito maior do que era paga, do que o valor que era pago em vários municípios, em vários estados da federação. O que você espera? Todo mundo, vamos apoiar. Né? Não. O que os governadores fizeram naquela época? Tiraram da gaveta um exemplar empoeirado da lei de responsabilidade fiscal, empoeirado porque é pouco consultado, e disseram assim, olha, não dá para a gente cumprir o salário mínimo. Não temos dinheiro para isso. Gente, o que se esperava dos governadores? Era o apoio a um projeto desse. Nessa hora interessa o que está escrito na lei de responsabilidade fiscal? Por que os governadores não se movimentam agora, então, contra a PEC 37? Por que eles não se movimentam para que seja destinado os royalties do petróleo totalmente para a educação? Não. Lembraram da lei de responsabilidade fiscal quando foi fixar um salário mínimo para o professor. É por isso, caros colegas, que eu entendo que a revolução é um ponto de partida para a ordem jurídica. É por isso que as manifestações que estão ocorrendo hoje no Brasil são corretas e são bem-vindas. Repito, a Constituição Federal estabelece: todo poder emana do povo e em nome dele deve ser exercido. Não dá para esquecer isso. Seja na campanha, seja depois de eleito, seja qual for o momento.
Essa disposição constitucional, vereador Fernando Barbieri, que também conhece a Constituição Federal, na minha opinião, ela assegura o direito de revolução. Assegura constitucionalmente, vereador Tito, o direito à desobediência civil. O que é a desobediência civil? Eu tenho o direito de me contrapor a algum ato ou a alguma lei de autoridade. Eu tenho o direito, eu cidadão. E é isso que o povo está fazendo. Minhas filhas foram na manifestação recentemente. Quando elas voltaram, sabe o que elas disseram? As duas. Uma tem 15 anos, outra tem 13 anos. A de 15, quando eu perguntei para ela, claro que você pode ir, deve ir, você não precisa nem me perguntar, mas eu quero saber o porquê que você está indo. Porque não vai no auê, você tem que ter um motivo, tem que ter uma pauta. Aí ela me deu uma aula de PEC 37. Mas quando voltaram, à noite, eu conversei com elas, vereador Charles. E elas disseram coisas do tipo assim: pai, foi o dia mais feliz da minha vida. Pai, eu me senti livre. Pai, eu percebi, olha só, doutor Segura, eu percebi que a gente pode mudar esse país. E podem. E elas podem. Elas e todos os demais que estão nas ruas. A representação política, isso é um fato, gente. E eu tenho mandato aqui, por isso eu também posso falar isso. A representação política vem sofrendo um processo próprio de descaracterização, de distanciamento e de perda da legitimidade. Não dá para negar isso. Essa problemática torna o cidadão cada vez mais vulnerável, cada vez mais desprotegido, vereador Lucas. Percebam o seguinte: de um lado, senhor presidente, nós temos, por exemplo, o Poder Legislativo, com essa crise de legitimidade, já descaracterizado. E de outro lado, nós temos o povo, cada vez mais desprotegido, cada vez mais vulnerável e cada vez mais sem representação. Eu, vereador Charles, vereadora Cléo, eu preciso escolher um lado. De um lado, vou repetir, o Poder Legislativo. De outro, o povo. Infelizmente, nós estamos percebendo que são lados opostos. Eu prefiro ficar do lado do povo. E é por isso, vereador Fernando Barbieri, essa é a razão do meu desabafo nesse momento. E eu vou dizer que é por isso que eu decidi, doutor Segura, e conversávamos sobre isso a sessão passada. Vossa Excelência já sabe onde eu vou chegar. É por isso que eu decidi que eu não sou mais candidato a deputado em 2014. Ninguém vai me fazer recuar nessa ideia. Eu não sou candidato a prefeito ou a vice em 2016. E ninguém vai me fazer recuar nessa posição. Eu não sou mais, senhor presidente, nem mesmo candidato à reeleição para vereador em 2016. Eu estou anunciando aqui que estou abandonando a vida pública. Preciso terminar esse mandato em respeito à população de Jaú e em respeito aos 3.500 votos que tive. Mas eu estou anunciando que não sou mais candidato a nada, nem em 2014, nem em 2016. E não voltarei atrás nessa decisão, senhor presidente. Esse fato de eu não ser mais candidato a nada, doutor Segura, não significa que eu me afaste da política, que eu vou me afastar da política. Até porque o que se afasta da política, o omisso, o ausente, é burro. É o ignorante. Esse povo que está na rua, não é ausente nem é omisso. Eles estão tentando fazer alguma coisa. Os ausentes e os omissos
raramente tem razão. Portanto, o fato de eu não ser mais candidato a nada, estou terminando, senhor presidente, o fato de eu não ser mais candidato a nada a partir de agora, não me afastará da política. A partir de agora, com calma, mas com rigor, eu começarei a estruturação de um instituto completamente apartidário, completamente sem vínculo nenhum com o poder público, em todas as suas esferas, formado por pessoas realmente interessadas em tornar esse país melhor e mais justo. Com que objetivo esse instituto, senhor presidente? Fiscalizar os atos da administração pública, municipal, estadual e federal. Propor políticas públicas. Mais do que isso, vereador Lucas, propor projetos de iniciativa, projetos de lei de iniciativa popular. O que tinha de gente na última manifestação era suficiente para um projeto de iniciativa popular aqui sendo apreciado, a ser apreciado por nós. Todas aquelas pessoas, senhor presidente, interessadas, realmente interessadas em mudar a situação desse país para melhor, estão convidadas desde já a fazer parte desse instituto. Eu, Fernando Frederico, reafirmo o que disse há pouco. Não serei mais candidato em 2014, nem em 2016, a nada. Mas a partir daí, e espero que até lá isso aconteça, esse instituto estará devidamente montado, formalizado, registrado e já atuando. É isso que eu espero e era o que eu tinha para dizer hoje. Obrigado, senhor presidente.